Dando prosseguimento à apresentação do método de dimensionamento do Dennett, hoje seria a continuação da aula 7, né, que foi a apresentação disponibilizada no AVA. Hoje nós vamos dar uma aprofundada no método do Dennett, então, o antigo DNR, Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, hoje Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Então muita gente ainda chama de método DNR por causa disso. A capacidade de suporte do subleito dos materiais constituintes dos pavimentos é obtida pelo CBR, com ensaio em corpos de prova, indeformados ou moldados em laboratório, para as condições de massa específica aparente e de umidade necessários para o serviço. Então aqui eu estou omitindo um pouco da história, então essa metodologia teve origem no método do CBR, depois teve o método TEVIN, que depois o método da ASTO, então que foram aperfeiçoando e influenciando esse método aqui. Teve a participação de alguns brasileiros, que deram o nome mesmo de método DNR por isso. Mas qualquer método de dimensionamento, eles tiveram origem quase todos no método do CBR, todos. Então, eles, através do seu aperfeiçoamento, chegaram a diferentes maneiras de determinar o tráfego, o material para as camadas e o subleito. Então, o subleito, no método do Dennett, o índice de suporte, vai ser representado por uma média entre o CBR e um suporte obtido a partir do índice de grupo. Os materiais das camadas são ordenados de acordo com a sua capacidade de distribuição de cargas, utilizando um material padrão, que seria a brita tipo Califórnia, com K igual a 1, que é o coeficiente para todos os, vamos dizer assim, o índice para todos os materiais granulares. Esse índice pode variar até 2, e ser menor do que 1 também, por causa de material muito fino e tal, e está em condição adversa. O tráfego, o tráfego é um número N, que ele é dependente de uma contagem de veículos comerciais, caminhões e ônibus, veículos de grande porte. O índice de suporte é obtido, como eu falei, por uma média. Então, no caso do CBR, é o próprio CBR dado em percentagem, e no caso do índice de grupo, é uma inversão. Então, o índice é obtido através de uma escala, de uma tabela. Essa aqui, tem a tabela. Então, ela praticamente é uma inversão. O índice de grupo 0 é o índice de suporte máximo, 20, e o índice de grupo máximo, que é de 18 a 20, o índice de grupo varia de 0 a 20, seria o índice de suporte 2, que é o mínimo que é trabalhado aqui. Então, claro que predomina aqui o CBR, já que isso aqui vamos dizer assim, é um índice de suporte baseado empiricamente no índice de grupo. Aqui tem um exemplo de amostras para o cálculo do índice de suporte. Então está aqui a caracterização, cada estaca aqui,
percentual, a granulometria, número 10, número peneira 40, 200, tá? Então os percentuais aqui. E limite de liquidez, limite de plasticidade, para calcular o índice de plasticidade, da classificação do HRB. E aqui tem o CBR, né, obtido num ensaio, a expansão, tá, porque tem uma exigência disso. E aqui tem o índice de grupo, né, o índice de suporte do índice de grupo e o índice de suporte adotado, né, que é obtido através da equação que eu mostrei anteriormente. Ressaltando aquilo, tá? CBR é dado em percentagem e é transformado em um índice com o mesmo valor. Tá? Então tem uma decisão ali, a gente aplica aquela equação. Se o índice calculado for menor que o CBR, tudo bem, tu usa o calculado, tá? Então, se o índice calculado que tu considera aquele índice obtido a partir do índice do grupo der maior que o CBR, tu vai usar o CBR, porque o CBR é um ensaio que mede resistência, tá? Exercício 1, então, tá? Eu vou apresentando os exercícios, tá? Que eu vou cobrar depois em seguida de vocês, tá? Então, aqui, ó, tem o índice, não sei se as tabelas aqui estão funcionando, estão aqui, ó. Aí não vai voltou para o slide, tá? Então, tu vai na tabela, tu pega o índice de grupo aqui, ó, deu um índice de grupo 9, o CBR 10%, tá? Aí a gente faz o calculinho, que ele aplica a fórmula, 6 mais 10, tá? No caso esse índice de suporte aqui deu 8, então qual que será o adotado? Ele mesmo, por isso está em vermelhinho aqui, índice de grupo 1, CBR 12%, tá? 18 mais 12 sobre 2, tá? O índice de suporte deu 15, tá? Tu vai adotar o quê? O índice de suporte 15? Não, tu vai adotar o CBR, que deu menor, tá? Com o valor calculado, índice de suporte calculado 15, que é maior que o CBR, 12, tá? O índice de suporte adotado é o 12, tá? Aqui eu não repeti porque deu direto. Aqui eu tive que fazer essa, tá? Para remarcar isso aí, para a gente fixar bem. Tá? E no caso de estar fazendo um anteprojeto, fazendo um cálculo para o cara lá, sei lá, tu vai na fazenda lá, o cara passar uns caminhões, o cara fazer um pavimento, contrata vocês, tá? Fazer um cálculo dá para te usar um índice de suporte obtido do índice de grupo, porque o índice de grupo tu pega ali o material ali, qualquer lugar não, mas é muito fácil de encontrar os ensaios de caracterização disponibilizados, tá? As peneiras, ok? Casa grande, tá? Para vocês obter o índice de grupo, tá? Isso aí é fácil, relativamente fácil de obter, diferente já do CBR, tá? Que depende de principalmente conhecimento técnico, do cara ter um laboratório com uma prensa e principalmente saber executar, tá? Ele vai ter que ter todo o material para fazer o índice de grupo, tudo, e ainda vai ter que ter a prensa e principalmente, como eu falei, o conhecimento, saber fazer o ensaio, enfim. As misturas betuminosas, tá? Tô só lembrando assim que a gente usa um método, tá? Também ele é disponível no livro de vocês, que é o ensaio, ele está muito bom ali, tá? Do Marshall, tá? Que é um ensaio de dosagem, que é o que ainda... Esse aqui está caindo em desuso, tá? Mas é que nem a viga Bankman, caiu e agora voltou, tá? Então, eu vi nas apresentações do método do Medina, tá? Eles têm um acompanhamento através dela, tá? Então, mas eu acho um bom ensaio, tá? Ele é um ensaio que usa um
que aplicam uma ruptura no material, né? Então é interessante, tá? Para dosagem, para obter a melhor mistura e a melhor, enfim, melhor dosagem de asfalto e obter a melhor resistência, tá? Os materiais para o reforço, materiais granulares, tá? O espírito disso aqui é comparar com material granular, tá? Que é uma brita, tá? Aos modos da brita graduada, tá? Uma brita com um bom desempenho. Então, materiais para o reforço do subleito são aqueles que apresentarem CBR, parece gozado isso, não é estranho, CBR inferior, tá? Mas isso aqui está embutido aqui, tá? Um custo. O material quanto maior o CBR, geralmente, tá? O material inferior tu encontra em qualquer banhado, tá? Então, tu vai fazer, por quê? Se for superior a 20%, já vai ser a base, a subbase mesmo, tu vai usar ele de subbase, tá? Que é a exigência do método para que o material seja subbase. Então, tá por isso que está aqui, inferior, tá? E superior ao do subleito. Então, se o subleito é 2, tá? Se tu conseguir um material que é 2,5, tá beleza, tá? Tu vai precisar de uma base, que vai ser um material mais caro, tá? Uma espessura menor, tá? Sempre vai acabar simbolizando isso. Então, tá? Tu executa de cima para baixo e pensa de baixo para cima, porque tu tem que pensar nos custos, tá? No custo e na capacidade de suporte. Materiais para subbase. Então, são os que apresentam um índice de suporte da CBR superior a 20, como falei para isso, tá? E eu podia botar aqui inferior a 80%, tá? Porque se for 80% aqui, ó, baseado no que tem em cima, tá? Então, costuma-se chamar essa camada aqui, tá, de H20, tá? Normalmente a gente pegar o quê? Normalmente a natureza vai nos oferecer um material que a gente vai ter ali 25, 30, tá? E tá bom, a gente usa de subbase, tá? O que for usado a mais aqui vai poupar no material na base, tá? Então, a gente está sempre nesse jogo aqui, tá? Materiais, ó, a gente chama de H20 por causa disso, a gente chama a camada aqui, ó, o método assim, ele trata sempre de medidas, a gente está tratando de altura, de espessuras de camada, tá? E essas espessuras são relativizadas pela qualidade do material, que é representado por um K. Então, o CBR, como vocês viram nas equações, tá? É um K multiplicado por uma espessura, conforme a apresentação da engenheira Dandara. Expansão tem que ser menor que 5%, tá? Você está usando material natural, por motivos óbvios, tá? Se tiver muita expansão, tu vai acabar destruindo o pavimento acima, tá? Limite de liquidez menor que 25%, por motivos óbvios, tá? E índice de plasticidade menor que 6%. Equivalente de areia maior que 20%, tá? Lembra aquele ensaio que a gente faz, assim, que a gente vê mais ou menos a qualidade pela quantidade efetiva de areia em relação à quantidade de material fino, de argila, tá? A gente bota dentro do vidro com água, depois mede a espessura relativa de cada camada. Aqui, ó, como vocês viram lá, que a Dandara apresentou, estou apresentando de uma outra forma, mas é um material para o graúdo, né? E aqui o material de enchimento. Tem duas especificações, aqui de material de E e F, material de enchimento, para os dois grupos, A, B e C, D, de material graúdo. Tá? O tempo desse método aqui, a camada imperava, tá? Mas igual quando a gente usar, quando a gente estiver usando, por exemplo, uma brita graduada, ela vai ter que encaixar, tá, numa mistura, tá, que vai conter, claro que no caso da brita graduada, tá, tu não vai fazer em camadas, tá? Ela vai ter uma composição aqui dentro disso aqui, tá? A brita graduada é pré-misturada, essa aqui é feita em camadas, vamos dizer assim, a proposta ali de ter um material graúdo máximo e um material miúdo para enchimento,
O índice de suporte, tá? Esse é um tratamento estatístico que eu falei antes lá, que os materiais, que é realizado em qualquer ensaio, tá? Que ele é apresentado de uma maneira bem simples, tá? Então, o índice de suporte, estou apresentando para vocês, índice de suporte médio, tá? Baseado lá naquela tabela lá, a gente tem vários índices, eu vou ter que voltar lá depois, tá? Essa tabela aqui, ó, depois que a gente calculou o índice de suporte, a gente vai chegar a um valor médio. É disso que a gente está falando lá, tá? Então a gente faz uma média, tá? Não é isso que a gente vai usar, tá? Então a gente vai usar, a gente vai calcular depois o desvio padrão, depois desviar, calcular a média, tá? E a gente vai adotar um índice de suporte mínimo, tá? Que é o médio menos os parâmetros de uma curva normal de 95%, tá? Isso aqui também é parâmetro, tá? Vezes o desvio padrão, tá? Então tu vai usar, quanto maior for a variabilidade, se tiver valores baixos, valor muito alto, material muito heterogêneo, o que vai acontecer? Tu vai usar um índice de suporte mínimo, ele vai ser menor, esse índice de suporte mínimo, tá? Tu sempre vai usar o mínimo, tá? Mas quanto maior for o desvio padrão e quanto menor for a amostra, tá? Vai usar um índice que tu vai usar, adotar em todo aquele trecho mínimo menor, tá? Aqui tá um comentário sobre isso, tá? Vai ser proporcional à discrepância entre os resultados. Baixa a tua confiança ou diminui o tamanho da amostra, tá? Então, por isso que todos os ensaios, tudo que é material de resistência que teve, um dia ele passou por aí, tá? É um tratamento estatístico. Aqui no caso é bem tupiniquim. Então, lembra ali que eu apresentei que todo método é o tráfego, as camadas e o subleito, tá? Vamos começar a falar do mais complicado, tá? Tudo é complicado, tá? Mas esse aqui, ó, foge do escopo de vocês. O outro, vocês são peritos, já são, porque já aprenderam muito bem nas diversas geotecnias que vocês estudaram, tá? Estão sempre tratando com esses assuntos de maneira bem tratada, que eu sei, tá? Então meu trabalho é só fazer com que vocês venham para o jogo com aquele conhecimento, tá? Vocês são bons nisso, tá? Então, o que é o N? O N é um número equivalente de operações de um eixo padrão, tá? Então isso aqui cheira o quê? Cheira a experimento, tá? Então, os caras escolheram um eixo de caminhão padrão e fizeram vários ensaios. Tem várias maneiras de fazer operadores de ciclo, tá? Certo? E também tu usar trechos de estradas instrumentalizados que passam determinados tipos de eixo, tá? Existe isso, né, em alguns países, tá? Tem algum determinado trechinho de estrada, o cara faz experimental, só passa, tá? Isso aí eventualmente ocorre na vida da gente, tá? Vai trabalhar uma mineradora, sei lá, só tem um tipo de caminhão que passa ali, tá? Então, tu pode fazer um trecho de estrada ali, tá? Os caras vão adorar se fizer esse experimento, vão asfaltar a estrada ali, instrumentalizar ela, medir contagem de eixos, tá? Com os caminhões tudo pesados, tá? E tu fazer uma referência daquele conjunto de eixos. Tu vai considerar, tu vai tentar instrumentar aquilo com eixo padrão. Tu bota o eixo padrão ali, tá? Do mesmo, e aí tu vai conseguindo aperfeiçoar esse eixo padrão ao longo dos anos. Eu dei um exemplo, tá? Na URGS ali tem um que eles de vez em quando eles levam para as estradas que estão construindo, tá? E eles fazem, a estrada foi recém-construída, eles aplicam ali vamos dizer assim, é um equipamento que tem condições de ficar fazendo um eixo, ou ir e vir, ou levantando o eixo e apresentando mais na frente, tá? Porque uma coisa é tu fazer vai e vem, tá? Com material, e outra é tu fazer só passada, tá? Que é o que ocorre na estrada, o que é? Passada direto, tá?
Só na contramão ali das estradas que são simples é que tu ultrapassa na contramão, mas é só em ultrapassagem, que geralmente é em velocidade maior. Então, isso estraga menos o pavimento. Então, o N representa o número de passadas no eixo padrão sobre um pavimento durante os anos da vida útil, P. A vida útil, então, tu vai chamar de P, considerando fatores climáticos, FR, tá? Que deve ter tendo origem no rain factor, tá? De chuva. Tá? Por isso que eu estou falando isso aqui só para o cara guardar a forma, tá? Porque ela é usada assim, e porque a gente bota fator climático e é FR, tá? Então, o volume médio, isso aqui, tá? É para os caras terem mais facilidade de adaptar as metodologias, as tabelas e fórmulas, tá? Para dar uma defendida no método, tá? Então, e no Brasil a gente não tem tradição de saber inglês, tá? Volume médio diário, VM, isso é importante, isso aqui vai vindo uma contagem, tá? E o fator de equivalência veicular, tá? Que é um fator que tu multiplica, tá? Pela tua contagem aqui, tá? Dependendo do tipo de veículo que é. Isso aqui não é difícil, mas é complexo, tá? Porque tu tem, aqui no volume médio, tu vai dividir todo ele em eixos, tá? Tá? Cada eixo vai produzir diferentes fatores de veículo. Aí tu vai calcular um número de eixos médio e um fator de veículo médio, tá? Que vai ampliar, tá? Se tu passasse só o eixinho ali, tu ia ter, se todos os caminhões fossem um eixo padrão daqueles de laboratório, tá? Um eixo só passando, tá? E tu contava, ia dar o VM legal, tá? E eixo de 10 toneladas. Se tu passar eixos menores que tá, tu ia ter que fazer um fator aqui menor para corrigir isso. Se tu tivesse um único tipo de eixo só passando. Agora o caminhão é complexo, ele tem vários tipos de eixos, tem eixos maiores que o eixo padrão, tá, e outros menores. Então isso torna um pouco complexo isso aqui. Tá? Isso não foi apresentado na metodologia que vocês viram anteriormente, tá? Ele vai entrar aqui, ó. Então, 365, aí tu conta o número de veículos, por exemplo. Vamos dizer que fez um pavimento na FURG, tá? Tu conta o número de ônibus e caminhões que passam em determinado lugar ali, por dia, tá? Vamos dizer que tu tem essa média diária ao longo do ano, tá? Vezes, aqui vai ser um número de anos que tu pretende que o pavimento dura, tá? Agora, no mínimo até você se formar, se você estiver fazendo, tá? Vocês vão sair de Rio Grande pelo menos 5 anos, tá? 5, 10 anos a gente costuma usar, tá? Para asfalto, 5 anos está de bom tamanho, tá? Mas 10 anos, se tu botar eles aqui, tá? Vai ter uma carga grande. Tá? Isso aqui, tudo que tu mexer aqui, tu altera a carga aqui, ó. Então, o que é isso aqui? Isso aqui, o que pode alterar assim, ó? Se tu tem ônibus só passando na FURG, tu vai ter um fator de veículo, tá? No caso, se fosse só ônibus, era 4.2 fator de veículo, tá? 4 na roda de trás e 0,2 na roda da frente, tá? É fácil assim, tá? Agora, se tu tem outros tipos de caminhões, por exemplo, tem aquele caminhão cheio de eixo, lá de 9 eixos, tem uns caminhões daquele que o fator de veículo é 12. Então, o mesmo número de caminhões passando, tá, ia multiplicar por 12. Então, se tivesse o mesmo número de caminhões do que ônibus, tá? Então, tá? E isso aqui é um número que vai variar de 0,7 se o lugar é muito seco, tá? Até 5 se o lugar é um charco de terreno vivo saturado, como é o caso da FURG ali, tá? Passa boa parte do tempo. Se passar muito tempo, ralou, tá? Por quê? Porque a gente vai ter o solo saturado e, então, enfim, tu considerar que a tua carga é enorme, tá? Porque a carga aqui vai nos determinar o tamanho das espessuras e o tipo de material, tá? Ok, vamos adiante. Então aqui estão o que é cada coisa, tá? Fator de veículo, aquilo que eu estava dizendo, por enquanto deixa assim, tá? Então fator de veículo é um fator de eixo, tá? Que é o número médio de eixos, e um fator de carga, que é a média do poder destrutivo de cada roda dos veículos que passam ali, tá? Isso aqui é fácil, tá? Parece difícil, mas é fácil.
fator climático regional, tá? É um fator de chuva, vamos dizer. Eu botei ali para a gente guardar. Tá? O volume médio aqui está dizendo o que é, tá? No sentido mais solicitado, tá? No período de projeto. O período de projeto é o P, tá? Taxa de crescimento, a gente vai considerar, tá? Porque eu falei em período. Se tem período de projeto e tem dinheiro investido, tá? Então tu vai ter que ter uma taxa de crescimento, distribuir, ver o que aconteceu com o fluxo em cada ano, daqui de hoje, que tu está fazendo o projeto, até a vida dele, tá? Pode ser 5 anos ou 10 anos, conforme eu falei aqui, tá? Ou 7 anos, tá? 6 anos, tá? Isso aí vai ter um efeito econômico, tá? Quanto mais ele durar, tu vai ser mais justo. Se o projeto durar, tu vai ter condições de avaliar. Isso aí na comparação de projetos é vital. Você está comparando, por exemplo, projeto de concreto com pavimento asfáltico, tá? Aí tu não pode ficar considerando, tinha que considerar 20 anos para mostrar que o asfalto vai se destruir, que vai ter que refazer a obra, tá? Eu vou dar um toque nisso aí para vocês, tá? Mais tarde, quando eu estiver falando do N. Daí tu vai ter que considerar também, isso aqui são coisas que vocês deram uma olhada já em disciplinas anteriores, ou que estão tendo agora, tá? Então, é sobre o tráfego atraído, que tu faz um pavimento novo, aí a pessoa que ia por uma estrada pior, ela passa a ser atraída para ali. Então, tu vai ter o caminhão, vou dizer assim, vai ser atraído para ali, porque o caminhão é facilmente atraído por um pavimento bom, porque um pavimento ruim destrói o caminhão, tá? Então, essas coisas aqui, ó, têm uma relação muito intensa com o pedágio, tá? Com o custo do pedágio, com o preço do caminhão, o preço do automóvel, tá? O preço cobrado no pedágio, né? Então a gente vai admitir crescimento linear e exponencial. Vou mostrar rapidamente as fórmulas, tá? Isso aqui, o volume médio vai ser o volume no ano 1, tá? Que não é no ano 0, tá? Mas tá? O volume no P, no fim da vida do projeto, dividido por 2, tá? Então o volume no ano 0 aqui, ó, tá? Um período que tu tinha aquele dado de contagem, tá? O V0, tá? Então é aquela contagem que tu tem vezes, sei lá, às vezes ele te diz, tá? É no sentido bairro-centro, tá? E essa contagem aqui tem os dois sentidos, tá? Aí tu tem que multiplicar pela proporção, tá? Nesse sentido dominante, tá? Dividido por 100, tá? Tá, quando ele... Isso aqui, tá? É mostrando como é que tem que considerar o tráfego, tá? De acordo com o que tu está fazendo um projeto de pavimento ali, aí te dá uma contagem na Avenida Itália, por exemplo, ali, tá? Te dá uma contagem, ele vai te dar, o volume é 10 mil veículos por dia, tá? Ok? Aí onde foi feita a contagem, tal, aí tu vai olhar assim se a distribuição direcional desse volume, tu vai usar um lado só, claro, óbvio, tá? Tu não vai somar os dois, porque o pavimento ele não passa nos dois pavimentos mesmo. Então tu vai pegar o sentido mais carregado, tá? Então, se for 50%, beleza, tá? Tu pega aquele volume e divide por 2, tá? Ok? O elemento de carga é onde está o veículo em cima, tá? Ou os veículos. Tá? Então, assim, ó, como é que tu vai calcular o V1 aqui? É o V0, o tempo que ficou em obra, tá? Vezes o período de execução da obra, aqui, ó, um P de novo, olha o perigo, tá? Esse aqui é um outro P, tá? Mas é um período também, esse aqui é o P da duração da obra. Tá? Então, o volume no período de projeto vai ser o V1, tá? Aqui está o crescimento linear, no caso, ó. Isso aqui é a taxa dividido por 100 vezes o número de anos do projeto, tá? Então, o volume total vai ser 365 vezes o volume médio vezes o período de projeto. Isso aqui é o volume, ó, não é o N, tá? O N é quando tu multiplica por fator de chuva e tal.
Tá? Isso aqui eu estou detalhando, mas na verdade a gente vai fazer isso aqui, ó, no Excel, tá? Que é onde a gente dispõe na forma de tabela, que é muito melhor, que a gente vai enxergar o problema passo a passo. Tá? Como eu recomendo, eu vou dar uma planilha para vocês desfrutarem disso, para responder a prova até, tá? Seria interessante não, eu vou cobrar isso até, tá, na entrega do trabalho, tá? Aqui está um exemplo para fazer, aí eu deixo para vocês fazer, ó. Ele vai, tá? Tráfego no sentido mais solicitado, está detalhadamente feito aqui, ó, tá? Então eu deixo para vocês aqui, vamos passar. Tá? E depois tem a mesma coisa para o geométrico, que é o que eu uso, tá? Aí você vai mudar isso aqui, ó, o texto bem elevado a N, tá? Tem uma fórmula geral que tu calcula um VN aqui, tá? Então, aí o V1 vai ser V0, tá? Tu aplica a fórmula geral, P de projeto aqui, que seria o número de anos da execução, né? O último ano, é bem simples, isso aqui eu já fiz no Excel, tá? Vocês fazem. Eu exigiria, tá? Por bem de vocês, que vocês fizessem no Excel isso aqui, tá? Que a gente enxerga, é muito legal, depois pode fazer um gráfico do desenvolvimento do projeto, tá? Disse, tá? O exemplo 3 aqui, então, tá? Do mesmo jeito, está feito aqui, ó, tá? Vê que o geométrico, além de estar mais correto, ele é mais simples, tá? Mais lógico, tá? Bom, fatores de veículo, tá? Por que eu estou fazendo fator de veículo? Ele vai lá na fórmula. O fator de veículo, eu dividi ele aqui em fatores de eixo, fatores de carga, por quê? Porque eventualmente a gente recebe os dados de uma contagem, isso aí só quando tu trabalha para órgãos, tá? Como eu já trabalhei uma época, então tu ganha às vezes dados de balança, tá? E dependendo de onde tu estiver trabalhando, tá? Tu consegue os dados da balança, mas geralmente eles dão, quando eu pedi eles deram, tá? Então ele vai te dar a amostra em eixos e em número de eixos e tipo de eixo, tá? Ele vai te dar assim, eixo 1, é uma lista de computador, eixo 1, tantos quilos, tá? É uma planilha, tu pode pegar e fazer a média daquilo ali, tá? E do lado de cada peso tem o número de eixos que tinha o veículo, tá? Então depois tu faz uma média do número de eixos, tu faz uma tabela de distribuição de frequência, tu não vai ficando calculando o fator de carga para cada eixo, tá? Depois eu vou mostrar, a gente usa Abacus, tá? Eu não uso Abacus, eu uso Excel, tá? Eu uso fórmulas e vocês também vão usar fórmulas, porque vocês querem uma metodologia que possa ser atualizada no futuro. Então, essas coisas aqui são o que trocam, as pesquisas indicam um novo fator de carga, porque os materiais mudaram, tá? Fatores de carga é o que relaciona, por exemplo, eu falo que o eixo dianteiro de um ônibus, o fator de carga dele é 0,15, 0,20, tá? E o traseiro, o fator de carga é 4, por isso que eu falei que o ônibus da FUR, cada ônibus, o fator de veículo, tá? É 4,2, por quê? Por causa do número de eixos, tá? O número de carga médio vai ser o 4 mais 2,1, tá? Vezes, tá? O número de eixo que é 2 dividido por 2, que é a média, né? Então ele vai dar 4,2, tá? Então ele tem 2 eixos e esses 2 eixos apresentam um fator de carga 4,2, tá? Então o fator de veículo é isso. É um fator de eixo, o número de eixos e o fator de carga. Como aqui, por exemplo, seriam quase 2 veículos, né? Seria um fatorzinho de um eixinho, de outro, dividido por 2, vezes o número médio de eixos. É exatamente o que a gente faz ali, ó. Média, tu vai fazer ali, tu vai pegar da balança a média dos fatores de carga
e depois o número médio de eixos. A média dos fatores de carga aqui vai ser quanto? Tem dois fatores de carga, eixo da frente 0,2, tá? Mais o eixo de trás 4, a média é 2,1, vezes número médio de eixos, só tem um veículo, tem dois eixos, 2 vezes, tá? Eu vou me referir a isso mais tarde, tá? Aqui ele diz o que é fator de eixo, tá? Que eu já falei para vocês, mas aqui está colocado de maneira formal. Tá? Então aqui, ó, fator de eixo vai ser isso aqui, ó. Percentagem de 2 eixos vezes 2. Percentagem de 3 eixos vezes 3. Tá? Quer dizer, uma média ponderada, tá? Passa cada veículo, com 3, com 2, com 3. A percentagem de cada, dos de 2, tá? Vezes 2. Percentagem dos de 3 vezes 3, enfim. Tá? E aí tu vai chegar... a gente usa aqui, ó, em estrada, quando a gente não fez contagem, 2,07, tá? Aqui, por exemplo, na Rio Grande Pelotas, aqui na Rio Grande Cassino, isso aqui tá bom, tá? Acho que dá até... A esmagadora maioria dos veículos tem 2 eixos, tá? Agora já na Rio Grande Pelotas não, já dá um número bem maior que esse aqui não, mas dá um número maior que esse aqui, tá? Depende se tu considerar só veículos de carga, aí dá um número um pouco maior, tá? Bem maior que esse aí. Então aqui tem um exemplo, aqui, ó, 60% dos veículos de 2 eixos, 40% de 3 eixos, tá? Só que os veículos de carga, tá? Mesmo em veículos de carga tem a maioria. Na nossa estrada aqui eu acho que dá 3,08, às vezes 2, quase 3. Tá? Dependendo da época do ano. Tá? É só veículo de carga. Tá? Então tem muito veículo de 5 eixos aqui. Seria percentual, aqui, sei lá, 14, 10, 12%, 10%. Tá? Vezes 5 é um... Tá? Claro que predomina igual de 2. Tá? Então, o fator de carga é um coeficiente multiplicado por pelo número de eixos, fator de carga, fornece um número equivalente do fator de eixo simples padrão. Tá? Então, é aquele fator ali que eu falei, ali, que um é 4 e o outro é 2. Tá? Então, ali no caso, eu falei, eram 2 eixos vezes o número equivalente de operações dos eixos simples padrões ali, médio, tá? Então isso aqui, ó, o fator de carga baseia-se na equivalência de operações. Eu lembro que eu falei que tinha constrói a estrada e tu pega e bota um eixo ali, tá? Havia aquele eixo ali, tu já sabe o que ele faz em vários tipos de pavimento, tá? Então tu bota ele para ver o que faz naquele ali. Tá? Porque o cálculo daquele pavimento ali, ele foi baseado naquele eixo ali, uma equivalência com aquele eixo. Então, de quanto em quanto, tu faz um ensaio desse para conferir se as equivalências continuam as mesmas com o desenvolvimento dos materiais, tá? Com a modificação dos eixos, às vezes dos veículos, enfim, tá? Modificação do número de eixos. Então, porque aquilo ali é obtido por uma estatística. Que relaciona os eixos reais com os eixos padronizados. É por isso que é importante instrumentalizar a estrada e contar veículos. Então, FEO, fator de equivalência de operação. Então, esse aqui é um outro número para dizer, uma outra designação para dizer a mesma coisa. Tá? Fator de equivalência de operações. Tá? É uma tabela onde tu entra ali, é isso que eu falei, ó, 4, o que é 4 do eixo de 10 toneladas? Tá? Cada passagem do eixo de 10 toneladas equivale a 4 vezes a operação de um eixo padrão, que é de 8,2 toneladas. Aqui estou dando uma explicação, assim, por exemplo, fator de equivalência de operação igual a 9, deve se interpretar como um veículo. O veículo aqui, tá, é um eixo, ou um conjunto de eixos, cuja passagem representa o mesmo efeito de 9 passagens do veículo padrão, que aqui no caso é um eixo, tá? Um veículo com um fator de equivalência de operação igual a 0,2, que seria o eixo dianteiro do ônibus, tá?
ele precisa de 5 passagens, tá, para equivaler a uma passagem do veículo padrão. Aqui, ó, tá? 9 passagens do veículo padrão. Aqui ele precisa fazer 5 passagens para equivaler a uma passagem do veículo padrão, tá? Aqui fala sobre isso aí, 18 mil libras, tá? Que é 8,2 toneladas, enfim, o peso por roda, o peso por eixo. Tá? Então, tudo que é veículo, a metodologia faz isso, tá? As metodologias fazem. Tudo que é veículo que passar ali vai relacionar com veículo padrão, tá? E tu pode relacionar outros tipos de eixo, tá? Por exemplo, no caso da viga Bankman, tu pode botar 8,2 toneladas, ela te permite relacionar a aplicação a carga conhecida com a deformação do asfalto, tá? Isso numa avaliação posterior. Tá? Então é assim, 8,2 toneladas, tá? Seria 4,1 em cada roda. Tá? A pressão de enchimento aqui é 5,6 kg por centímetro quadrado. 100 libras é 7. Tá? A gente vai tratar sempre em libras. Tá? Aqui aproximadamente, não sei quantas libras, agora não vou fazer de cabeça. Então, tá, aqui, então esse aqui é a referência. Quando vocês estiverem olhando os fatores de carga, ó, se é menor que 8,2, o eixo que vocês estão olhando, tá, tem um fator de carga menor que a unidade. Se for maior que 8,2, tá, se for maior, terá um fator maior que a unidade. Se for menor, tem menor que a unidade. Tá? E isso aqui não é linear. Tá? Então, lembro que entre 6 que é 0,2, 10 toneladas é 4, tá? De 25 toneladas é 10 ou 12, 10, tá? Próximo disso. Multiplicando-se os valores, os fatores de equivalência pelo número de veículos, enfim, tá? Obtém-se equivalência para esse tipo de veículo, tá? Então aqui eu estou sendo redundante. Tá? É só a maneira de dizer a mesma coisa. Tá? Eu estou querendo dar garantia para vocês que isso aqui funciona. Tá? Ele vai representar o veículo padrão, ele vai representar o tráfego real em termos do veículo padrão. Os valores de fatores de equivalência de operação são apresentados em ábacos. Vamos ver se dá certo aqui, ó, tá? Então aqui estão os ábacos, ó. Então aqui é a carga, tá? Por exemplo, 10 toneladas, tá? No eixo duplo, tá? 10 toneladas aqui, desculpe, tá? No eixo duplo, dá aproximadamente 4, tá? 3, alguma coisa, tá? Isso aqui não tem muita precisão, tá? Bom, tá? Depois eu vou mostrar na fórmula, que eu acho que é a fórmula da Ashton que eles usam, que os outros batem todos, só esse aqui que não bate muito, tá? Esse aqui daria 4, e pela formulação que eu utilizei ali, eu acho que do método do Corpo de Engenheiros dos Estados Unidos que a gente usa, tá? Ele dá 3, alguma coisa ali, próximo de 4. Então, eixo simples, ó, o eixo dianteiro de 6 toneladas do ônibus, ó, de aproximadamente 0,2, tá? Então, aqui eu descrevo o que é eixo simples. Tá? O eixo simples pode ser um conjunto de duas rodas. Tá? Então, o ônibus, o que ele tem? O ônibus da Furga, ele tem 2 eixos simples. Tá? Ele tem uma com 2 rodas, tá? Roda dupla, com 4 pneus, e um eixo simples com rodas simples.
Tá? Tem eixos tandem, que são eixos que eles são dispostos, eles são os centros dos eixos estão distantes, entre 100 e 240, tá? Se eles estão até 100, tá? É um eixo simples, né? Então aqui, ó, tu pode ter eixos que eles dizem de 100, tá? Um pouquinho mais de 100 tu já bota um eixo duplo, tá? E próximo a 240 tu bota um eixo triplo, tu consegue botar 3 eixos, tá? Eu vou mostrar logo o design, vocês vão entender. Ó. Eixo tandem duplo. Tem 2 eixos com 2 rodas em cada extremidade de cada eixo, com 8 pneus. Tá? Nos fabricantes nacionais, o espaçamento médio é de 1,36. Tudo isso é muito... Tá? As distâncias são tão controladas que os equipamentos com mangueira na estrada, que tem 2 mangueiras, eles reconhecem o veículo, tá? Pelo toque dos rodados. Tá? Ele diz, isso aqui é uma carreta de 9 eixos, isso aqui é um articulado, isso aqui é um Romeo e Julieta, isso aqui é um caminhão de 3 eixos. Tá? Eixo tandem triplo, então ele vai ter 3 eixos, tá? Com 2 rodas em cada extremidade. Aqui, ó, 1,36, que eu falei que é maior que 100, tá? 136, tá? Aqui ele vai ter que ser maior que 136 para caber o terceiro eixo, tá? E são 12 pneus. Tá? Então aqui eu vou entrar no cálculo do fator de veículo, tá? Eu botei antes eu tinha um hiperlink aqui, tá? Eu botei aqui numa apresentação junta, tá? Então eu só vou dividir em 2 apresentações, tá? Considerar essa aqui